Vamos falar sobre o controle da pressão arterial, momento a momento. Lembrando que existem 3 mecanismos que nós discutimos em aula de controle da pressão arterial: mecanismo momento a momento, mecanismo a médio prazo, que é o sistema renina-angiotensina, e o mecanismo a longo prazo, que é o mecanismo que envolve os rins, líquido corporal. O mecanismo de controle de momento a momento da pressão arterial também é chamado de mecanismo neural de controle da pressão arterial. Por que neural? Porque ele é comandado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Sendo neural, ele é muito rápido, por isso ele consegue controlar a cada instante a pressão arterial, momento, a cada batimento cardíaco. Como funciona o mecanismo de controle momento a momento? Existem receptores de pressão arterial, chamado pressoreceptores, localizados nas carótidas, no seio carotídeo, e localizados na aorta, no arco aórtico. Esses receptores, eles despolarizam quando a pressão aumenta e faz com que o vaso dilate mais. Então, sempre que a pressão aumentar, a cada batimento cardíaco, inclusive, eles vão despolarizar, e quando a pressão diminui e o vaso tem uma diminuição do seu diâmetro, eles despolarizam menos. Então, quando o indivíduo tiver um aumento da pressão arterial, eles passam a despolarizar muito mais com uma maior frequência, por causa desse aumento da pressão arterial. E essas informações, essas despolarizações, elas chegam no núcleo do traço solitário, que é o centro de controle do sistema nervoso autônomo. Em relação ao controle da pressão arterial especificamente, a estimulação do NTS por um aumento da pressão arterial, então aumento da pressão, vai aumentar a atividade que chega ao NTS, e aumentando essa atividade, vai acontecer um aumento da atividade no núcleo umbigo e núcleo dorsal motor do vago, porque é uma sinapse excitatória. Como o parasimpático sai desses núcleos, você vai ter um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático. Ao mesmo tempo que acontece esse caminho, você tem um outro caminho que está relacionado ao simpático. O aumento da atividade do NTS aumenta a atividade do bulbo ventrolateral caudal, que por sua vez faz uma sinapse inibitória com o bulbo ventrolateral rostral. E do rostral saem os neurônios pré do sistema nervoso simpático. Então, se aumenta a atividade do bulbo ventrolateral caudal, por ser inibitória essa sinapse, diminui a atividade do bulbo ventrolateral rostral, fazendo com que caia a atividade do sistema nervoso simpático. O inverso também é verdadeiro. Se a pressão arterial diminuir, diminui a atividade dos receptores, diminui o estímulo ao NTS, diminuindo a atividade dos núcleos ambíguo, dorsal motor do vago, diminuindo o parasimpático. Ao mesmo tempo, diminuindo o NTS, diminui a atividade ao caudal, que deixa de inibir o rostral. Então, o rostral vai aumentar e o simpático aumenta. Sempre que você tiver um aumento do simpático, você terá uma queda do parasimpático e vice-versa, porque o centro de controle de ambos, o NTS, ele é o mesmo. Então, voltando ao caso do aumento da pressão arterial. Aumentou a pressão, mais estimulação dos receptores, mais estimulação do NTS, mais estimulação desses núcleos, ocorre aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático, mais estimulação do caudal, que inibe o rostral, que vai fazer com que diminua a atividade do sistema nervoso simpático. Aonde que agem essas vias simpático e parasimpático? Agem sobre os efetores cardiovasculares. Então, se eu tiver um aumento da pressão arterial, o que meu organismo vai fazer para tentar corrigir esse aumento? Então, se a pressão aumentou, o meu organismo ele vai tentar promover adaptações para trazer essa pressão arterial ao normal, mecanismo de feedback negativo. Né? Como que serão esses mecanismos? Você vai ter um aumento do parasimpático e uma queda do simpático. Então, o simpático vai diminuir, simpático vai diminuir, simpático diminui, simpático diminui e o parasimpático aumenta. O aumento do parasimpático significa o quê? O aumento do parasimpático significa a queda da frequência cardíaca. É a única ação do parasimpático. O parasimpático só age sobre o nódulo sinoatrial e atrioventricular. O sistema nervoso simpático vai diminuir. Então, o que vai acontecer com... O que essa queda do simpático vai causar? Queda da força de contração ventricular, aumentando o volume sistólico final, aumentando a quantidade de sangue que fica dentro do coração,
Queda simpática vai fazer com que a capacitância venosa aumente, porque menos noradrenalina chegando nas veias, as veias vão dilatar, mais sangue, mais dilatação, menor retorno do sangue ao coração, menor retorno venoso, diminuindo o enchimento ventricular. Diminui o enchimento e aumentou quanto fica, você diminui o volume de ejeção. A queda do simpático também influencia a frequência cardíaca. Então, a frequência vai diminuir tanto pela queda do simpático quanto pelo aumento do parasimpático. E a queda do simpático vai fazer com que as arteríolas, recebendo menos noradrenalina, sofram vasodilatação. Queda da frequência, queda do volume de ejeção, queda do débito cardíaco. Se caiu o débito, caiu a resistência, a pressão arterial vai diminuir. Então, se eu tiver um aumento da pressão, como resposta a feedback negativo, pela alteração do simpático para simpático, eu terei uma resposta de queda da pressão arterial, trazendo a pressão arterial para os níveis normais. Então, se você for observar, a frequência cardíaca vai diminuir, a resistência periférica vai diminuir, todos os efetores vão alterar para tentar trazer a pressão normal e depois eles voltam ao normal. Esse é o mecanismo de controle momento a momento da pressão arterial.